Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um call de resultados do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, LVBI 11. Meu nome é Juliana Freitas, sou responsável pela área de Relações com Investidores e Marketing da VBI. Gostaria de informar a todos que este call está sendo gravado e esta apresentação estará disponível no site do fundo, www.lvbi.com.br. Durante a apresentação, as perguntas poderão ser enviadas pelo chat e serão respondidas no final do call. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião da gestão unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao Alexandre Bolsoni, Head de Projetos no segmento logístico da VBI, que liderará esta apresentação. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Juliana. Obrigado a todos pela presença, que estão online aqui com a gente e também que provavelmente verão depois essa apresentação. Então, dando início aí à apresentação de hoje do call de resultados do LVBI, a gente vai falar então dos resultados aí do segundo trimestre. E nossa agenda se mantém como aí foram as últimas, uma passada inicial sobre como que está o fundo hoje, né, relembrando um pouco o que é o fundo, um pouco sobre o panorama de mercado no segmento logístico, os principais destaques do fundo durante o segundo trimestre de 2022, e aí o que esses acontecimentos impactaram no nosso portfólio, bem como foram os resultados e as distribuições do fundo no segundo trimestre de 22. E por fim, a gente vai abrir um espaço aí para eventuais perguntas e respostas, para a gente possa esclarecer ainda eventuais dúvidas dessa apresentação ou outras que os cotistas possam ter. Então, falando um pouquinho aí sobre o fundo, relembrando o que é, né, o fundo, o que é o LVBI, o fundo tem uma tese, a gente sempre comenta aqui sempre os três grandes pilares do que é o fundo. A ideia do fundo é que o fundo seja um fundo líquido, tanto com relação às cotas em si, que são negociadas na Bolsa, quanto com relação aos ativos, né? A gente vem conseguindo cada vez mais atingir esse objetivo, que é ter o fundo líquido. Isso se resume aí, acho que hoje a gente tem mais de um bom indicador, é que nós temos mais de 50 mil cotistas hoje como cotistas do fundo, e os nossos ativos que possuem altas especificações técnicas, ou seja, são ativos líquidos de um inquilino para outro. Temos também uma linha de ter uma diversificação de risco para o fundo, então isso a gente está conseguindo com o aumento do nosso portfólio. Hoje já são quase 500 mil metros quadrados, dividido em 10 ativos. Importante também uma diversificação de risco por locatário, são mais de 30, são 33 locatários hoje, mais de 30. E procuramos também aí ter um portfólio resiliente, ou seja, uma resiliência na distribuição dos nossos dividendos, como a gente vai ver ao longo da apresentação aqui. Isso a gente busca sempre um mix aí adequado de contratos atípicos, que tem multas um pouco mais fortes, um pouco mais de resiliência, mas também contratos típicos que também sejam resilientes. Acho que essa é a nossa estratégia principal aí do fundo, e a gente vai decorrer aqui ao longo da apresentação como a gente vem trabalhado em cima disso no segundo trimestre do ano de 22. Então, lembrando um pouquinho o histórico do fundo, nós tivemos 3 emissões. A primeira emissão foi em 2018, foram aproximadamente 300 milhões de reais. Fizemos uma aquisição de 2 ativos, que foi o ativo Extrema e depois o ativo Guarulhos. Lembrando que depois fizemos uma segunda emissão em 2019, com esse capital que atingiu 480 milhões de reais, foram feita a aquisição de 5 ativos, sendo que um praticamente era expansão lá de Extrema e mais 4 novos ativos em si. Seguindo a estratégia de crescimento do fundo, em 2020 fizemos uma nova emissão, e aí de 500 milhões de reais, em decorrência, e com esse valor acabamos fazendo a aquisição de 4 novos ativos, que totaliza os 10 ativos do nosso fundo hoje. Em 2021 não tivemos nenhuma emissão, bem como no ano de 2022, e em 2022 tivemos aí um crescimento orgânico do nosso portfólio, com 2 expansões que foram realizadas, a primeira no ativo de Araucária, e a segunda no ativo Betim, lá onde temos a Amazon como nosso locatário. Então, entrando um pouco aqui na segunda parte já da apresentação, para a gente se ambientar um pouco como que vem se performando o mercado logístico brasileiro e aí também nas principais praças onde temos nossos ativos.
Uma visão geral do mercado brasileiro, do segmento logístico, é um mercado hoje, conforme a CBRE, tem um pouco mais de 30 milhões de metros quadrados construídos, né? Sendo que o VBLog está presente nos quatro principais, entre os quatro principais mercados, né? Nós temos uma participação maior no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, que ainda é o maior mercado, mas também temos 3 ativos fora do estado de São Paulo, 4 ativos, na verdade, um no estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, 2 no estado de Minas Gerais, um na cidade de Extrema e outro na região metropolitana de Belo Horizonte, e por fim o ativo Aratu na região metropolitana de Salvador. Importante sempre lembrar que esse é um mercado ainda novo, em crescimento e em transformação, principalmente com o crescimento cada vez maior do e-commerce na área de consumo das pessoas. E a gente comparando então o que a gente viu aí nos últimos 12 meses, né, como eu disse anteriormente, o mercado brasileiro ainda é muito embrionário e vem crescendo, né, a gente vê essa tendência para o futuro ainda. Então, quando a gente compara os últimos 12 meses, o estoque total, o que é, na verdade, a quantidade de metros quadrados que esse mercado possui, cresceu 12%, ou seja, um crescimento significativo, um crescimento orgânico simples, temos 12% a mais de metros quadrados no Brasil, com base nesse levantamento, né? E mesmo num ano de crescimento significativo, a taxa de vacância ainda reduziu. A gente saiu uma taxa de vacância no Brasil de um pouco mais de 10,6% para 10,1%. Praticamente estável, mas acho que é importante lembrar que tivemos um crescimento significativo nesse período, ou seja, quase que tudo aquilo que foi entregue nos últimos 12 meses foi alugado no mercado brasileiro, né? Então, de certa forma, quando você tem uma taxa de vacância baixa ou estabilizada, né, nesse patamar de 10%, que é um patamar de balanço de mercado, e a demanda continua constante, a gente vê uma recuperação, um ganho do valor por metro quadrado de locação. Quando a gente compara o preço pedido médio ao final do segundo trimestre de 22, comparado com o segundo trimestre de 21, tivemos um incremento aí de 14%, que é inclusive acima da inflação do período, ou seja, tivemos um ganho real aí por metro quadrado no mercado brasileiro como um todo. Então aí falando um pouquinho mais de mercado, e agora entrando um pouco mais no detalhe naqueles mercados que o fundo tem ativos, né, onde estamos inseridos, acho que vale discutir um pouquinho mais o mercado de São Paulo, e depois a gente vai ter um pouco mais de alguns números também dos demais mercados onde estamos presentes, mas pegando o estado de São Paulo como exemplo, e por ser o maior mercado, acho que tem uma foto também de como o mercado tem performado nos últimos anos, né. A gente pode ver aí no gráfico que de 2017 até de 2020 foi um momento de recuperação de mercado, principalmente porque todo aquele estoque, todo novo estoque, são novos galpões, foram alugados e também tivemos uma ocupação maior de estoque já existente. Quando a gente olha a absorção líquida, quando a absorção líquida, que é a quantidade de metragem quadrada ocupada versus entregue é maior, a taxa de vacância acaba caindo. Então a gente saiu de uma taxa de vacância próxima lá em 2017 de 25%, atingindo um patamar aí próximo de 10%, pouco acima de 10% no ano de 2020, que foi um ano muito forte com relação à demanda. Em 2020 e 2021, essa demanda continuou muito forte, mas tivemos um volume significativo de novo estoque, que são novas entregas. Ou seja, mesmo em um ano como 2021, que tivemos recorde de nova entrega, mais de 1,5 milhão de metros quadrados entregues aqui no estado de São Paulo, praticamente todo o estoque entregue foi alugado, deixando a taxa de vacância estabilizada. Ou seja, tudo que tem sido entregue no mercado logístico tem sido alugado. Acho que é importante colocar. Tivemos, sim, bastante entrega, mas tudo que tem sido entregue tem sido alugado, seja no ano de 2021, seja no ano de 2022, os primeiros 6 meses, como a gente pode ver no gráfico também, quase mais de 500 mil metros quadrados já entregues no estado de São Paulo, mas também já foram praticamente todo alugado. Com isso, a gente tem uma estabilidade na taxa de vacância, ou seja, o mercado continua bem estabilizado. Em algumas regiões onde a taxa de vacância é abaixo de 10%, a gente vê uma falta de galpão de boa qualidade, né? Que é o que a gente pode ver nesse gráfico. Quando a gente divide então um pouco o mercado de São Paulo e olhando aí mais especificamente com base na capital, o mercado fala um pouco em divisão de raio 30, que é a distância dos ativos até o centro de São Paulo, entre 30 e 60, e os ativos estão acima de 60 quilômetros da cidade de São Paulo.
Então a gente vê hoje que o Estado como um todo, o mercado como um todo, tem a taxa de vacância de 12% ao ano, né? Mesmo no mercado que cresceu 10% num ano ou outro, é um crescimento significativo. Qualquer mercado que cresce 10% é significativo, né? Então a taxa de vacância manteve estável. Né? E a gente viu o fenômeno onde o raio 30, onde a região mais disputada, mais difícil de produzir novos ativos, a taxa de vacância se manteve praticamente estável, né? Teve um pequeno incremento, mas ainda assim abaixo de 10%, onde a gente entende entre 10 e 12, é um ponto de equilíbrio entre locatário e proprietário, ou seja, está abaixo entre 10 e 12, entendemos que é um mercado um pouco mais favorável ao locador do que ao locatário, né? E as regiões um pouco mais distantes, acima de 30 quilômetros de São Paulo, estão começando a se recuperar. Esse é um fenômeno que a gente acredita que é cíclico um pouco no mercado. A primeira região a se recuperar sempre é onde é a mais demandada, no caso do segmento logístico, em função do e-commerce, da demanda das empresas de e-commerce, elas querem estar o mais próximo possível das pessoas, da região metropolitana, né, onde está o poder de consumo. Então, aí, consequentemente, esse raio 30 foi a primeira a se recuperar e as demais regiões vêm se recuperando a reboque, vamos chamar assim, da região do raio 30. Né? Então, a gente acredita que a gente vai ver nos próximos meses uma redução contínua aí dessa taxa de vacância das demais regiões. Então, com base nesse fenômeno, o que a gente viu aqui no mercado de São Paulo, como eu disse, uma primeira recuperação, e aí refletimos em valor de locação, do que a gente chama de raio 30, que é onde está o nosso portfólio hoje. Né? Vale lembrar que todo o portfólio do LVBI está nessa região que a gente chama de raio 30, que é a mais próxima de São Paulo. Então, essa região foi a primeira a se recuperar, então a partir de 2020, onde a taxa de vacância dessa região desceu mais rápida do que as demais, o preço já se recuperou, então tivemos um incremento significativo quando a gente olha só os últimos 6 meses. O preço pedido subiu 11%, ou seja, de novo acima da inflação, e a gente começa a ver uma ligeira recuperação de preço das demais regiões. Né? Então acho que a gente começa a mostrar um pouco que o mercado hoje está estabilizado, tudo que tem sido entregue no estado de São Paulo tem na sua grande maioria, quase que na totalidade nos últimos 2 anos, tem sido alugado. Né? Nas regiões mais centralizadas, já com uma taxa de vacância aí abaixo de 10%, o preço se recuperou, então, o nosso portfólio, estando localizado nessa região, a gente consegue surfar essa onda aí de recuperação de preço e, eventualmente, ganhar um preço com relação aos nossos contratos de locação. Falando um pouquinho, então, aí já dos outros mercados, para depois a gente entrar na parte do fundo em si, de uma maneira mais resumida aqui no estado de Minas Gerais, a gente continua com uma taxa de vacância na região metropolitana de Belo Horizonte muito baixa, né? A gente fala 2, 3% de vacância, praticamente não existe galpão de boa qualidade disponível. Né? Tivemos algumas entregas recentes que também já foram pré-locadas aí por empresas de e-commerce, ou seja, é um mercado aí que não tem galpão de boa qualidade disponível, ou seja, estamos localizados no mercado com indicadores muito positivos para nós proprietários, né? E o preço de pedido lá médio hoje é em patamar de R$ 26 o metro quadrado, até um pouco acima do que a gente tem hoje lá no nosso ativo. Né? Quando a gente passa para o estado do Paraná, também temos uma fotografia muito parecida com o estado de São Paulo e com o mercado de Minas Gerais e Belo Horizonte, uma taxa de vacância em patamar aí de 6%, de novo. Sempre quando um número mágico aí de 10% é favorável ao locador, ao proprietário, no caso o LVBI. Né? Então temos também uma posição aí não confortável, vamos chamar assim, de não ter novos concorrentes que eventualmente poderiam impactar no nosso ativo que está alugado para Magalu, lá no caso de Araucária, né? E ainda com valor de locação relativamente baixo, que no nosso caso aqui vejo como ponto positivo. É um preço médio lá em torno de R$ 19, R$ 20 por metro quadrado, que é um preço que não incentiva novos desenvolvedores a fazerem novos projetos. Né? A gente acredita que valor de locação abaixo de R$ 25 o metro quadrado, em qualquer mercado é muito difícil você produzir novos ativos. Então hoje a gente tem um ativo numa região metropolitana, uma das principais do país, de boa qualidade, com taxa de vacância baixa, onde tem um grande impeditivo de novos desenvolvimentos em função do valor de locação praticado lá na região do Paraná, que a gente vê com um potencial crescimento futuro ainda. E por fim, o mercado da Bahia, mais especificamente na região metropolitana de Salvador, a gente tem uma taxa de vacância também muito baixa, patamar de 5%. É um mercado ainda pequeno que vem se desenvolvendo, né, e tem uma escassez muito grande de ativos de boa qualidade. Né. Então, a taxa de vacância hoje está concentrada basicamente em poucos ativos, né, que possuem valor de preço pedido bem elevado. Né. A gente tem um valor de locação
praticada entre R$ 24 e R$ 25 o metro quadrado aí na média, lá na região, que é em linha, até um pouquinho acima do que a gente tem lá em nosso portfólio em valor de locação médio lá no ativo Aratu. Acho que então, para a gente passar aí para a parte do fundo, acho que só de maneira resumida, acho que a gente pode descrever que o nosso portfólio está localizado nos mercados onde a gente tem muito bons indicadores, que seriam taxa de vacância baixa, demanda consistente, novo estoque teoricamente controlado, e tudo que vem sendo entregue vem sendo alugado, né? E todos os valores de locação que a gente tem no nosso portfólio em linha com o mercado. Ou seja, a gente vem com base comparativa nos indicadores desse mercado, um portfólio muito consistente, muito resiliente, olhando aí para os próximos anos. Falando um pouquinho então do fundo, os principais acontecimentos aí do segundo trimestre de 22, a gente voltar um pouquinho lá para o mês de abril, acho que o grande evento que tivemos na época foi a entrega da expansão lá do ativo Betim, lembrando que o ativo aí tinha aproximadamente 35 mil metros quadrados, e a gente fez uma expansão lá para a Amazon de aproximadamente 20 mil metros quadrados, então o ativo passa a ter a partir de abril, com a incidência do aluguel a partir do mês de maio, de aproximadamente 55 mil metros quadrados, né? E para esse investimento, a gente concluiu a liberação do instrumento de alavancagem de R$ 30 milhões para fazer jus aos investimentos dessa expansão. Já no mês de junho, também tivemos um importante evento dentro daqueles ativos que a gente tinha em desenvolvimento, que eram três, que foi a entrega do Galpão 2, lá do ativo Aratu. A conclusão dele aconteceu aí no começo do mês de junho, né, quando a gente teve o habite lá do empreendimento, e quando teve o início do contrato de locação lá com a Americanas.com. Então, foi mais um ativo aí que a gente estava em desenvolvimento e conseguimos entregar dentro do imaginado para o nosso locatário com a Americanas.com, que tem um contrato de atípico lá no ativo Aratu. E por fim, já passando um pouquinho aí do segundo trimestre, mas já colocando essa informação durante o mês de agosto, nós tivemos a conclusão do ativo Cajamar, que, como eu disse, eram os três ativos que estavam em desenvolvimento durante o primeiro semestre. Esse atrasou um pouquinho aí, mais ainda dentro da programação, e sem impacto financeiro para o fundo, do Habite em agosto. Né? Então, em agosto, nós tivemos a conclusão legal, vamos chamar assim, a obra já está praticamente pronta desde junho, com a emissão dos documentos dos órgãos competentes, que é o Habite da conclusão do ativo. Então, com esses eventos do segundo trimestre, a gente chega numa estabilidade, vamos chamar assim, de todos os nossos ativos. Né? Dessa forma, todos os ativos estão prontos, e a gente tem alguns desafios aí com relação à parte comercial, como a gente vai ver daqui para frente ao longo da nossa apresentação. Né? Então, aqui está um pouquinho mais de detalhe do que a gente tinha lá em Betim. Né? Então, durante o mês de abril, a gente tem duas fotos aí, o antes e o depois. Né? Essa parte de expansão, o galpão era em L, como a gente pode ver aí na parte cinza da implantação, e fizemos a expansão nessa parte um pouco mais em verde, que dá aproximadamente aí 20 mil de área construída total, e a gente saiu aí de uma receita imobiliária de aproximadamente 8 centavos por cota para 11 centavos por cota. Né? Então o ativo hoje ficou bem funcional, talvez um dos melhores aí que a Amazon tem no Brasil hoje, estabilizado, com excelente inquilino, com valor de locação em linha com o mercado, eventualmente até com potencial de incremento futuro ainda. O segundo ativo, relembrando que foi aí no mês de junho, com um pouquinho mais de detalhe, quando nós fizemos a aquisição lá do ativo Aratu, no ano de 2021 ainda, a gente tinha o G20, o G1, desculpe, que já estava pronto e estava vago, e a gente foi fazendo a locação ao longo do semestre do ano passado e durante o primeiro semestre desse ano. Né? E o Galpão 2, que é o galpão aí que está 90% alugado através do contrato atípico para Americanas, foi concluído agora no mês de junho, conforme o cronograma. Então, como a gente pode ver nas fotos também, no canto superior direito, o Galpão 1 pronto e o Galpão 2 iniciando a obra quando da nossa aquisição, e o Galpão 2 na foto no canto interior direito inferior, já com o Galpão 2 já concluído. Então, com isso, nós tivemos também um incremento aí na receita imobiliária, que inicialmente era de aproximadamente 5 centavos por cota, para um patamar aí de 12 centavos por cota atualmente. Isso porque, conforme a gente foi fazendo o desembolso, a gente tinha uma remuneração, e aí a partir da conclusão a gente faz jus ao recebimento lá do aluguel daqueles que estão alugados e do dividendo preferencial nesse pequeno espaço de 6 mil metros quadrados que ainda temos vagos lá no galpão de número 2. Né?
E por fim aqui, a gente vê um vídeo também do ativo Cajamar, que está pronto, concluído, com a BITS que foi emitido agora no mês de agosto. E temos aí a escritura, a previsão de lavratura da escritura para que o imóvel efetivamente passe a ser do fundo, os documentos definitivos para o quarto trimestre de 2022. Então, a partir aí dessa estimativa do quarto trimestre, muito provavelmente no mês de dezembro, vamos lavar a escritura, quando faremos o pagamento do saldo do preço, e a partir daí teremos ainda 12 meses de renda mínima garantida, uma vez que hoje o ativo está vago. Já estamos trabalhando na comercialização, com visitas, com discussões com potenciais inquilinos, mas temos uma mitigação de risco que muito provavelmente até o final do ano de 2023, de novo, 12 meses a partir da escritura prevista, de uma remuneração mínima garantida, como se tivesse alugado, pago pelo antigo vendedor, que é a BR Properties desse ativo. Então, mais uma vez, com essas três conclusões, acho que foram eventos importantes do segundo trimestre, temos aí os ativos, todos eles concluídos, né, construídos, prontos, aqueles que estão já em nosso nome, 95% de taxa de ocupação, com o ativo Cajamar ficando disponível para alocação provavelmente a partir de dezembro, quando temos a escritura em nome do fundo. Passando então um pouquinho como que fica o nosso portfólio depois desses acontecimentos aí do segundo trimestre. Como eu disse no início, nossa busca sempre é por um portfólio diversificado, líquido e resiliente, né? São três pilares aqui da estratégia do fundo. Hoje temos esses 10 ativos que a gente pode ver nas fotos, né? Esses 10 ativos estão localizados em 4 diferentes estados. Dentro da nossa estratégia, a grande maioria desses ativos devem, faz parte da estratégia, estar no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, que a gente chama de raio 30, como eu disse, onde os valores de locação são mais altos, a taxa de vacância é mais baixa, onde existe uma barreira de entrada pela dificuldade de desenvolvimento de novos ativos devido à escassez de terrenos. Então, a gente tem 42% dos nossos ativos em termos de valor nessa região, e os demais espalhados em regiões que também possuem indicadores importantes, né? A gente tem ainda 24% dos nossos ativos na região de Extrema, importante polo logístico aqui para a região sudeste, 9% na região metropolitana de Curitiba, lá com ativo Araucária, 11% que teve esse incremento durante o segundo trimestre, lá do ativo Betim, em função da expansão Pambreve, e também durante o segundo trimestre tivemos um incremento da participação da região metropolitana de Salvador, em função da conclusão do ativo Aratu, que grande parte dele tem um contrato atípico com a Americanas.com e o remanescente bons contratos com inquilinos de excelente crédito de risco, né? Análise de risco. Uma outra foto também atualizada, acho que vale bastante comentar aqui com relação à diversificação por inquilino. Então, o objetivo nosso em ter um portfólio diversificado é que também temos uma diversificação consistente com inquilinos e de um bom crédito. Nós temos que pegar os principais inquilinos. A gente está falando de DHL, Amazon, Ambev, Magazine Luiza, por exemplo, os nossos 4 principais, ou seja, um rating de crédito aí para os nossos locatários. Isso nos leva a não ter qualquer tipo de inadimplência no fundo hoje e nos últimos meses. A gente nunca teve inadimplência consistente no nosso fundo, né? Ou seja, nenhuma inadimplência atual. Outra coisa importante também é uma diversificação um pouco mais por segmento. Obviamente que os três maiores sempre serão logística, e-commerce e varejo, que é o que puxa o mercado de logística, mas, de novo, diversificados aí por bons inquilinos, né? Ter um portfólio líquido significa ter um portfólio de qualidade. Então, a gente divide aí em ativos classe A e classe B. Então, 95% do nosso portfólio aí, a gente está falando de ativos classe A, né? A gente tem aí uma ponderação de ativos, contratos típicos e atípicos. A gente tem aproximadamente hoje 27% de contratos atípicos, que são mais fortes com relação à multa por rescisão contratual, mas vale lembrar que mesmo os contratos típicos que nós temos, que são 68%, a gente tem a gente puxa um pouquinho mais a mão, nosso padrão aqui de contrato em termos de aviso prévio e multa, que geralmente gira em torno de 1 ano de contrato, ou seja, mesmo se o inquilino quiser sair, ele geralmente tem que cumprir aí um aviso prévio de aproximadamente 6 meses, em média, e aí tem uma multa por rescisão geralmente em torno de 6 meses também, né? E por fim, uma alocação por indexador, que é um número que vem subindo aí no IPCA, uma combinação cada vez maior de GPM e IPCA. Os inquilinos têm preferido ir por PCA ao invés de GPM,
pelo pulo, vamos chamar assim, pelo incremento significativo que o IGPM deu aí nos últimos anos. A gente tem visto um incremento cada vez maior para o IPCA. A gente não entende que isso não muda muito, a gente não vai ficar fazendo play aqui de indexador, então a gente só quer que o aluguel se mantenha conforme o mercado. Acho que no longo prazo, tanto o IGPM quanto o IPCA tendem a convergir. Aqui um pouco com relação também à resiliência do nosso portfólio, isso traduz um pouco em termos de contratos, né? A grande parte dos nossos contratos aí vencem a partir de 2024, são mais de 90%. Isso não dá aí um prazo, nos dá um prazo médio de quase 5 anos e meio de contrato, né? Então todos a gente faz uma média ponderada aí dos nossos contratos, temos mais de 5 anos de duração e principalmente multas de eventualmente saídas pesadas, né? Quando a gente faz uma análise média também, quando a gente coloca o aviso prévio e eventual multa por rescisão antecipada, a gente chega a quase 2 anos de contrato, mais precisamente 1,8. Isso quer dizer que se todo mundo fosse decidisse ir embora, um caso hipotético, todos os inquilinos decidissem ir embora hoje no nosso portfólio, a gente teria aproximadamente aí 1,8 anos de recebimento para alugar tudo de novo. Né? Esse é um extremo do extremo, mas é o tipo de multa que a gente, de mitigação de risco que a gente gosta de ter nos nossos contratos, para de novo ter uma previsibilidade e maior resiliência possível dentro do nosso portfólio. Então, todos esses atributos do nosso portfólio, localização, qualidade, contrato, bons inquilinos, nos levou até agora numa taxa de vacância baixa do fundo desde o IPO. Tivemos saídas importantes e conseguimos realugar esses ativos dentro, muitas vezes, quase na maioria, dentro do próprio período de aviso prévio ou do período de multa por rescisão, né, que tivemos poucos impactos financeiros nas trocas dos inquilinos. Né. Então, a gente teve uma taxa de vacância média aí de 3% e hoje algo em torno de 1%. Né? Hoje a gente tem aproximadamente aí 9 mil metros quadrados disponíveis para locação, 2 módulos lá no ativo Aratu e um módulo aqui no ativo Itapevi. Esse do ativo Itapevi foi a única devolução que a gente teve aí no primeiro semestre, que a Onofre, que era um dos nossos inquilinos, acabou deixando antecipadamente, ou seja, cumpriu o aviso prévio e vem pagando a multa por rescisão. E tivemos 3 novas locações lá no ativo Aratu, que a gente comprou com parcialmente vago, Galpão 1, hoje o Galpão 1 está completamente alugado, que foi a locação para PepsiCo, para Infracommerce e também para Suzano, ou seja, tivemos uma redução, um aumento da ocupação com a taxa de vacância relativamente baixa, aí, próxima a 1% hoje de todo o nosso portfólio, quando a gente compara com o mercado, aí, algo em torno entre 10 e 12. E por fim, a de como está uma foto hoje do nosso ativo, a gente fala muito em valor de cota, acho que é um ponto que a gente gosta sempre de comentar. Acho que hoje é uma questão muito importante, é que a gente vem vendo do mercado, em função do aumento de custo de produção, nós tivemos um incremento muito alto aí nos últimos 18, 24 meses, da ordem de 35% aproximadamente do custo de produção de um galpão. Hoje, o que a gente tem de PL dos nossos ativos, ou seja, qual seria o valor avaliado no book do fundo desses ativos, é equivalente ao custo de reposição. Acho que isso vale a pena colocar. Né? Hoje, quem é cotista do LVBI, o preço que está bucado, né, esses ativos, que é o PL do fundo, é o equivalente ao, em termos médios, né, a construir um galpão, todos esses galpões do zero, que significa ter o custo de terreno, o custo de terraplanagem e o custo de obra. Então, hoje, quem consegue, quem tem a possibilidade, quem tem o fundo e quem desejar comprar, está comprando esse portfólio com esses 10 ativos, né, que seria o custo raso de reposição. Isso sem falar custo de carrego do CDI, que você não consegue ao desembolso durante a obra, sem falar do risco de locação, ou seja, você consegue, o portfólio hoje, o PL dele, seria o equivalente a você comprar tijolo por tijolo, colocar de pé, comprar o terreno, ou seja, mas acho que a gente entende que ainda está descontado com relação ao mesmo PL hoje, a gente não conseguiria repor esses ativos novamente, ou seja, uma consideração que a gente sempre gosta de colocar, porque acho que é um indicador significativo aí na análise de investimento de todos os cotistas. Então, falando um pouquinho, já pulando aqui para a parte de distribuições do trimestre em si, então, quando a gente olha do segundo trimestre de 22, a gente teve, pegando as principais linhas aí, começando pela receita imobiliária, a gente teve um incremento da receita imobiliária, isso se deu basicamente em função da entrega de Betim e também em função da entrega lá de Aratu, ou seja, como a gente foi entregando esses ativos, passamos a fazer jus ao recebimento dessa receita imobiliária. Então, lá do começo do trimestre, estava no patamar aí de 88 centavos por cota e atingiu ao final do trimestre 99 centavos por cota. Né?
Com relação às despesas do fundo, a gente tem um patamar aí médio entre 10 e 11 centavos por cota, que é o fundo não deve se alterar, basicamente são as despesas para o fundo girar, administração, gestão e outras eventuais despesas que o fundo possa ter, incluindo despesas imobiliárias, né? No caso, como a gente tem hoje o portfólio 99% ocupado, a gente tem praticamente zero despesas imobiliárias, né? E por fim, o resultado financeiro líquido, né? Esse resultado financeiro líquido que é negativo, que é principalmente o pagamento de a diferença entre o pagamento de juros e a receita financeira que a gente tem do caixa, vem aumentando principalmente pelo incremento aí da taxa Selic, a nossa dívida hoje principal é a CDI, então com o aumento da Selic aí nos últimos meses, que agora aparentemente está estabilizada, tivemos um incremento de reais de 7 centavos para 10 centavos por cota, que também deve se estabilizar com um pequeno incremento olhando para frente. Tá? Com base nisso, a gente distribuiu aí ao longo do segundo trimestre, fazendo algumas retenções de resultado para reserva de lucro, de 74 centavos por cota durante o segundo trimestre de 22. Tá? Quando a gente olha isso em termos médios, né, comparando um pouco o primeiro trimestre com o segundo trimestre, a gente saiu de uma distribuição média do primeiro trimestre de 72 centavos por cota, passando durante o segundo trimestre para 74 centavos por cota. Né? A nossa expectativa estimativa, que não é garantia de resultado, como a gente coloca aí no próprio slide, é que para o segundo semestre de 2022, pegando aquelas três linhas novamente que são as principais para gerar o dividendo a ser distribuído, as receitas imobiliárias que no último mês de competência do segundo trimestre estavam em 99 centavos por cota, deve ficar em patamar aí de R$ 1 por cota, basicamente são as receitas que a gente já tem, né, corrigidas aí pelos índices de inflação dos reajustes dos contratos ao longo do semestre. Isso quer dizer que a gente deveria ficar aí com aproximadamente R$ 1 por cota de receita imobiliária do fundo. Algumas diferenças que a gente deve ter é no resultado financeiro, né? A gente vinha no resultado médio ali de negativo de 10 centavos por cota, a gente deve ter um pequeno incremento ainda ao longo do semestre pela diminuição do nosso caixa, né? A despesa financeira deve ficar a mesma, porque o CDI parou de subir, está no patamar elevado já. Quando o CDI cair, essa receita vai diminuir, obviamente, mas hoje a gente está no mesmo patamar. Mas a nossa receita financeira deve diminuir pela utilização do caixa para o pagamento de Betim e as demais obrigações que a gente tem no fundo, de forma que o resultado financeiro deve passar entre de 10 para aproximadamente 12 centavos por cota. Né? E as despesas do fundo, essa não tem grandes variações, deve ficar, hoje a gente vê no patamar de 10, a gente tem uma pequena vacância no fundo, a gente vai fazer o custo aí de condomínio lá no ativo Itapevi, por exemplo, que deve ir para um patamar de 11 centavos por cota. Né? Então a gente imagina que para o segundo semestre, nossa estimativa, a expectativa de dividendos seja de uma distribuição que se mantenha no patamar de 75 centavos por cota, já que foi com base no último dividendo já referente ao terceiro trimestre, ou seja, essa diferença entre o resultado que seria da receita imobiliária, o resultado financeiro e as despesas, a gente tem ainda uma potencial retenção para manter 75 centavos por cota quando a gente olha para o segundo semestre de 22, que é a manutenção do resultado que a gente já distribuiu no último mês. E aí, chegando já quase na parte final aqui da apresentação do fundo, para depois a gente partir para as perguntas e respostas, falando um pouco então do fluxo de caixa do fundo. Né? O fundo tinha aí, no mês de agosto, 58 milhões em caixa, né? Já falando no final do mês de agosto, que é o último mês, e temos uma expectativa de desembolso aí por trimestre, no terceiro trimestre, de 5 milhões de reais, que basicamente é a primeira parcela do earnout relativo ao Aratu, que foi até motivo de fato relevante divulgado por nós aí na última semana, né? E um movimento maior de caixa ao longo do quarto trimestre de 22. Né? O que a gente imagina? É fazer o pagamento com esse caixa disponível dos 32 milhões de reais da obra lá de Betim, estamos nos ajustes finais para fazer esse pagamento junto à construtora. Imaginamos que aconteça mais precisamente e provavelmente no mês de dezembro do pagamento da segunda parcela de Cajamar. Né? Lá a gente está falando de uma parcela hoje estimada de 69 milhões de reais, e esse valor vai ser pago, conforme também divulgado na época da aquisição do ativo, através de um CRI, de um instrumento de alavancagem, que a gente imagina levantar aproximadamente 87 milhões de reais, ou seja, a gente vai fazer uma alavancagem com valor superior ao que seria necessário
por uma melhor estrutura de capital aqui do fundo e caixa do fundo. E, por fim, a segunda parcela de earn-out lá do ativo Aratu também no quarto trimestre de 22. De forma que, se a gente olha daqui 12 meses, o fundo mantém aí 27 milhões de reais lá em junho do ano que vem, né, que é o valor suficiente para pagar todas as suas obrigações até o final de 23 e já um pouquinho já entrando em 24, né, incluindo eventualmente o pagamento, incluindo o pagamento da dívida que a gente tem início de vencimento em setembro do ano que vem. Né? Ou seja, o fundo está numa situação confortável, segura aí com relação aos próximos 12 meses, com relação às suas obrigações e manter uma posição de caixa nesse cenário aqui relativamente confortável. E por fim, quando a gente olha aqui as perspectivas, os principais desafios aí da equipe de gestão, nosso principal foco para o segundo semestre de 22, o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é o pagamento lá do ativo Cajamar, né, quem está estruturando esse CRI, esse instrumento de alavancagem, para fazer o pagamento, como eu disse, né? O desafio que a gente tem é uma manutenção da baixa taxa de vacância, hoje está em patamar aí de 1%, né? E também trabalhando já na entrega nesse espaço aí de 35 mil metros quadrados do ativo Cajamar, que muito provavelmente vai impactar aí nossos números do fundo a partir de 2023, mas a equipe já vem trabalhando há alguns meses, esse final de ano aqui, esse segundo semestre, para alugar esse empreendimento o quanto antes, independente da renda mínima garantida. Acho que então, a gente encerra por aqui então essa primeira parte da apresentação, e aí eu fico à disposição, eu aqui e a Juliana, para eventuais perguntas e respostas que vocês possam ter. Bom, a primeira pergunta é: com a aquisição dos fundos do Patria, há algum movimento de fusão do portfólio do LVBI com o Patielli? Acho que é uma boa pergunta e acho que é uma boa oportunidade para a gente colocar nossa visão aqui, que a gente recebeu bastante perguntas via nosso RI, aqui a Juliana e a Beatriz. Importante lembrar aí que a gente fez uma associação com o Patria, né? A VBI fez uma associação com o Patria, que efetivamente aconteceu no mês de julho, durante esse período aí do segundo trimestre. Né? O objetivo principal dessa associação, da nossa parte, é ter cada vez mais excelência nas verticais que a gente faz já a gestão, e eventualmente crescer outras verticais, principalmente cada vez mais qualidade na gestão das verticais, no caso também do logístico no LVBI. Né? Então esse é um ponto importante colocar. Com relação à pergunta específica da eventual fusão, associação com os fundos do Patria, relembrando que 2 fundos que eram anteriormente geridos para o Patria passam a ser geridos para a VBI. Essa associação, toda a equipe de gestão da VBI continua, nada mudou, as pessoas estão aqui, né? Uma pequena alteração na estrutura societária da VBI, mas no time nada se alterou, mantém o que a gente já vinha fazendo, e recebemos aí, passamos a fazer a partir de julho, a gestão de 2 fundos, o Patielli e também o PACC. Né? Hoje, em princípio, não existe da nossa parte ainda, não existe da nossa parte qualquer intenção ainda de fusão dos fundos nesse momento. Né? Os 2 fundos estão estabilizados, vamos chamar assim. O LVBI a gente já falou bastante, falando um pouco do Patielli. O Patielli possui 4 ativos, eles 99 também por cento alugados, em regiões e características diferentes do LVBI, ou seja, não existe nenhum tipo de concorrência entre fundos. Né? Então, nosso objetivo nesse momento é manter a estratégia do LVBI, de crescimento do LVBI, com estratégia de investimento com relação à diversificação de ativo, região, para ter, como eu disse, a resiliência, a diversificação de risco e liquidez do portfólio. E estamos aí assumindo a gestão do Patielli, estamos vendo de que maneira a gente pode agregar ainda mais valor para aquele portfólio. Né? Então, acho que a ideia é cada vez mais agregar valor em ambos os fundos e seguir dessa forma nesse primeiro momento. Bom, vieram 2 perguntas aqui a respeito da alavancagem do fundo. A primeira ele quer entender um pouco se a gente já tem
é uma estimativa do que seria o custo médio do novo CRI para o ativo Cajamar. E a segunda pergunta é em relação ao fluxo, de amortização, da nossa alavancagem, se eles seriam lineares, enfim, quer entender um pouco mais sobre como vai ser feito o pagamento. Bom, vamos lá. Com relação a Cajamar, a gente está no mercado aí, a gente imaginava, quando da aquisição, a gente estimava no nosso até no fato relevante do racional de aquisição, que a dívida seria algo em torno, de IPCA mais 6. Esse é nosso cenário base lá em junho, julho do ano passado, né. De lá para cá, nós tivemos um incremento aí da B, que é o principal benchmark aí para as dívidas, né. Então, hoje, a gente tem olhado no mercado, até outras operações que saíram ao mercado também, alguma coisa acima de IPCA mais 7, 7 alguma coisa, tá? Então, hoje, acho que esse é um número aí que o mercado vem trabalhando, que deveria ser a taxa de juros para esse ativo, que ainda assim agrega valor, porque o cap de aquisição do fundo desse ativo é acima desse índice. Apertou um pouquinho mais, mas ainda assim gera valor para o fundo. Hum. A estrutura que a gente imagina é fazer um CRI, a expectativa que, então, a gente tem aí uma taxa entre IPCA e 7, 7 alguma coisinha, tá? Ah, onde a gente deve ter aproximadamente, estamos trabalhando algo em torno de 24 meses aí de carência para pagamento do principal, pagando desde do instante inicial aí os juros da operação, ou seja, a gente paga juros e o principal a gente tem 24 meses de carência. Essa é a estrutura que a gente vem trabalhando aí com alguns players no mercado. Com relação à alavancagem do fundo, o fundo hoje tem uma alavancagem aí aproximadamente, falando em grandes números aqui, 150 milhões de reais a CDI mais 2 e 17, 18 milhões de reais de IPCA mais 1,5, que é lá do ativo Aratu, né? Então a gente está falando aí quase 170 milhões de reais, que chega aí a 13, 14% em cima do nosso PL. Com essa dívida de Cajamar, a gente vai chegar aí a aproximadamente 250 milhões de reais de alavancagem no fundo, que fala 250 em cima do PL de 1.400, tá aí 17, 18% aproximadamente, se não estou errando a conta aqui, né. Ou seja, é um nível de alavancagem que a gente entende ok, né, a gente não imagina subir muito mais, não tem como subir, porque a gente vai fazer mais novas aquisições com o capital que a gente tem. A gente acha que até 20% é um índice de alavancagem que o fundo poderia trabalhar para cada vez gerar mais valor para o cotista, né. Em termos de amortização, como eu disse, o que a gente tem hoje, a dívida lá de Aratu, a gente já vem amortizando mensalmente, mas como é um valor muito baixo, a gente pagar em torno de quase, não chega a 100 mil reais por mês, 17, 16, 17 milhões de reais, e um prazo de pagamento muito longo, os juros a gente já vem pagando e a amortização do principal é muito baixa, como eu disse, não chega a 100 mil reais por mês, isso o fundo já vem fazendo, né. E o principal pagamento que a gente tem é os 150 milhões de reais, que a gente tem a CDI mais 2, estamos no período onde estamos pagando o CDI mais 2, ou seja, o saldo da dívida não corrige por IPCA, se mantém linear, o mesmo valor nominal, e o início de pagamento dela é em setembro de 23, né. É um pagamento aí de aproximadamente 5 anos, onde o PMT gira em torno, inicialmente, algo em torno de 2 milhões de reais. Então, esse é mais ou menos a foto que a gente tem na nossa alavancagem hoje. Bom, apesar da dívida ser consideravelmente barata com os CRIs, há alguma agenda planejada para futuras emissões do LVBI? A gente entende que o LVBI está no período de crescimento do fundo, né? É um fundo de gestão ativa, né? Como eu disse no começo aqui, um dos grandes objetivos nossos desde o início, acho que um dos principais drivers, mantendo sempre a qualidade dentro da estratégia de investimento que a gente julga mais adequada em termos de risco-retorno, é a diversificação, né? Quanto um fundo mais diversificado, menos risco ele tem. Esse é um entendimento nosso, e essa diversificação, no nosso entendimento, a gente precisa fazer através do crescimento. Por quê? Um ativo de logística menor do que 30 mil metros quadrados, no nosso entendimento, ele seja, em alguns casos, ele fica ineficiente, porque às vezes o custo condominial, você não tem escala suficiente para ter uma eficiência nesse ativo, seja na gestão da propriedade, seja com relação ao inquilino, seja com relação ao próprio locatário, né. A gente acredita que ativos acima de 30 mil metros quadrados, você tem uma eficiência principalmente maior com relação ao condomínio em si. Quanto menor o custo de condomínio, mais você consegue alugar, porque o inquilino olha o custo de condomínio e custo de aluguel, uma coisa simples. Então, nessa estratégia de diversificação, a gente entende que o fundo precisa ainda crescer
para ter uma diversificação ainda maior. A gente viu hoje que a gente tem um ativo que representa um pouco mais de 10%, os outros, na grande parte, em torno de 10%, mas a gente entende que uma boa diversificação, todos os ativos deveriam estar entre 5% e no máximo 10%. Ou seja, os ativos giram mais ou menos aí em torno de 100, 200 milhões por valor, a gente deveria ter um valor de PL aí para atingir essa diversificação acima de 2 bi. Para isso, para o fundo crescer, para ter mais ativos, precisamos fazer novas ofertas, né? Então, sim, o fundo imagina fazer ofertas futuras, né? Obviamente que olhando para trás, o mercado passou aí, no meu entendimento, com descontos muito grandes com relação na cota do secundário, acho que é importante colocar. Como a gente colocou na apresentação aqui, hoje o secundário estava muito descontado com relação ao PL, né? O meu entendimento hoje é que o PL não condiz eventualmente com o valor de mercado desses ativos, sendo que o principal argumento disso o PL é basicamente o custo de reposição, né? Então, qualquer um que vai fazer um ativo hoje é o custo de PL do LVBI. Né? Então, a gente passou por um período sem ofertas, os últimos 2 anos, principalmente, porque vínhamos lá no começo de 21 fazendo a alocação da oferta que foi 2020, não fizemos nenhuma captação nesse período, em função de um desconto muito grande do valor do secundário para uma possível oferta. Então imaginamos sim, olhando para frente, assim o mercado se recuperar um pouquinho mais, uma eventual nova oferta do fundo, caso o mercado nos permita, de novo, para gerar mais valor para o fundo, seja para diversificação, seja também para pré-pagar essa alavancagem. Né? Se fizéssemos hoje acho que ainda não é possível, mas se o mercado tivesse mais propício para uma captação hoje, se fizéssemos uma nova oferta, grande parte desse capital seria para o pré-pagamento, principalmente dessa dívida a CDI mais 2, que não possui multa de pré-pagamento. Né? Então, se fizéssemos uma oferta, teríamos uma grande oportunidade aí de eliminar um custo de dívida hoje que gira em torno aí de 16% ao ano dentro do fundo. Vale também lembrar que mesmo essa dívida sendo relativamente alta nesse momento, que realmente está alta, né, ela ainda agregou valor, principalmente, por exemplo, um ativo lá de Betim, a rentabilidade da expansão ainda foi acima disso. Bom, tem mais uma pergunta aqui, e é sobre: já existem demonstrações de interesse para alocações no ativo Cajamar? Sim, sim, sim. A gente já vem trabalhando. O mercado de Cajamar hoje é um dos mais consolidados aqui da região metropolitana de São Paulo, né? Um mercado bem demandado, bem pujante, né? O mercado esse ano passou por um momento de arrumação de casa, vamos chamar assim, mas já vem fazendo visitas, processos de comercialização. A gente acredita aí que já vem negociações acontecendo. A gente acredita que vou falar com você assim, existe muitas boas chances, a gente não vai utilizar toda a renda mínima garantida, que até o final de 2023. A sua expectativa estamos trabalhando para fazer a alocação o quanto antes, visitas vêm acontecendo, processos vêm acontecendo, um processo de comercialização às vezes é mais longo, porque envolve a parte comercial, a parte técnica, a parte de segurança, a parte de RH, a parte de cliente do operador logístico, quando é operador logístico, mas essas conversas, visitas, tratativas vêm acontecendo já há alguns meses, tem tomado mais corpo agora com a conclusão do empreendimento, e esse é o principal foco nosso aqui na parte comercial de novas locações, é o ativo Cajamar. Eu posso colocar que todo o nosso foco, nosso esforço, em grande parte, está aí no ativo Cajamar para fazer a locação o quanto antes e não depender da renda mínima garantida, que ainda vai até o final de 23. Bom, nossa última pergunta aqui que a gente recebeu é sobre a questão das novas emissões, e ele pergunta se a gente considera que tem hoje boas oportunidades no mercado para aquisição de ativos. Com relação acho que a eventual nova oferta, assim como eu coloquei, assim que o mercado eventualmente permitir, a gente vai procurar fazer uma oferta desde que agregue valor para o fundo, né? Acho que hoje o que agregaria nesse momento valor para o fundo seria o pagamento, o pré-pagamento de parte, o total dessa alavancagem de CDI mais 2, apesar que acreditamos já, e o mercado também acredita que provavelmente a partir, vendo as curvas de mercado aí de pré-fixado, a partir do segundo semestre de 23 teríamos uma queda CDI. A ideia inicialmente seria fazer um pré-pagamento dessa dívida, mas também sempre estamos atentos a oportunidades de mercado, né? E hoje existem sim alternativas que a gente vem analisando de eventuais aquisições, né? Estamos atentos a eventuais oportunidades que existam,
né? Então a gente vem sim mantendo uma análise de mercado de eventuais alternativas de aquisição dentro da estratégia do fundo, ativos de qualidade em mercados que façam sentido, que sejam líquidos e também tem um preço também adequado. Bom, não recebemos mais perguntas, então vamos encerrar a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de deixar aqui claro que a nossa área de RI, ela está à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida, através do nosso e-mail ri@vbirealestate.com. Gostaria de agradecer a participação a todos e passo a palavra para o Alexandre para considerações finais. Então, obrigado a todos pela presença, os que estiveram online e aqueles também que vão assistir eventualmente a gravação que fica disponíveis aqui nos nossos canais. E lembrando que estamos sempre à disposição para eventuais dúvidas aqui que não foram sanadas nessa apresentação, e também todas as informações que possamos dar através dos nossos canais de RI, os relatórios, dos vídeos e do call trimestral. Então, assim, eu me despeço e a gente fala de novo daqui a 3 meses no call trimestral do terceiro TRI de 22. Obrigado, um abraço a todos.